Segundo a Wikipédia, logística é responsável por fornecer recursos e informações para a execução de todas as atividades de uma organização. Veja bem, gente, todas as atividades. Pensa, o que é isso? A quantidade de coisa que isso envolve, que você precisa pensar, decidir, analisar, ligar os pontinhos, ligar os fios para tudo funcionar direito. É muita coisa, gente, é muita coisa. Quem acompanha a gente aqui já há um tempo, já está pensando, isso daí parece que é um caso para a inteligência artificial, né? Porque a inteligência artificial ajuda muito a gente nisso, né? Resolver coisas complexas. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, nesse episódio do Deep Talks, o podcast da Unisoma. Eu sou Mônica Quachi, cientista de dados, e como sempre, conto aqui com a participação, né, com o meu companheiro Adriano Tomás, analista de negócios, para falar com quem hoje, Adriano? Conta aí. Maravilha. Obrigado, Mônica. Sempre um prazer falar contigo aqui. Igualmente. Nesse nosso espaço tão delicioso aqui do Deep Talks, para a gente conversar um pouquinho sobre inteligência artificial. E hoje nosso ponto, que você tocou bem, logística, né? Inteligência artificial e logística. E é um mundo, a gente vai explorar... A gente já falou de vários temas que estão dentro da logística e a gente vai tentar explorar um pouquinho ali com um pessoal, um tempo um pouco mais amplo, né? A gente vai explorar algumas questões hoje, nossos convidados estão aqui. Primeiramente, obrigado. Está aqui o Marcelo Melato, gerente de inteligência logística e melhorias sistêmicas da Claro. Muito obrigado por aceitar nosso convite. É isso. Estar aqui com a gente, né? Putz, foi sensacional. Muito bom. E Gustavo Ignácio, boa, especialista de modelagem matemática na Unisoma, nosso parceiro de trabalho, de projeto, pela primeira vez aqui, primeira de muitas, eu espero. Também, hein? Né? Boa. Estando aqui com a gente, obrigado de verdade, né? Mais uma vez aceitando aí o nosso convite. Sintam-se em casa, né? Bem-vindos ao Deep Talks. E hoje acho que o assunto... Nós vamos ter vertentes ali. Vocês vão perceber que a gente vai explorar bem esses assuntos de inteligência artificial neste contexto de logística. E, spoiler, ouvi falar que hoje tem dancinha do TikTok, né? Eita. Foi isso que eu ouvi falar aqui. Foi isso que eu ouvi falar aqui. Vamos ver. Espero que dê tempo. Vamos ver lá no fim, vamos ver. Espero que dê tempo. Boa. Inteligência artificial aplicada, hein? Vamos lá. Bom, Marcelo, vamos começar aqui nossa conversa. Como é que você enxerga inteligência artificial na logística? Onde que você acha que dá para aplicar, o que dá para fazer, onde que agrega valor? Enfim, qual que é a sua visão? Bom, vamos lá. Primeiro, normalmente o pessoal não pensa em logística, né? Quando você pensa em inteligência artificial. É natural o pessoal pensar mais em comercial, para atrair novos clientes. O pessoal pensa também em churn, para não perder assinante, no caso. E nunca a gente pensa assim, mas o que o cara vai fazer em logística, né? A gente até tinha uma brincadeira, vai dirigir empilhadeira? Entendeu? Vai lá ficar movimentando caixa? Robozinho, né? Robozinho, né? Se bem que até tem robozinho, super legal, tá né? Super. Tá moderno. Mas tem bastante aplicação, né? Acho que a gente pode começar pela mais básica, que tem muita coisa aplicação de RPA na diretoria, assim, numa área de logística. Se você entrar e você sentar e ver como eles trabalham no detalhe, você vai ver que tem muita gente fazendo tarefa envolvendo o ERP da empresa. Muito. Então, assim, se você tiver curiosidade, assim, de sentar, de acompanhar um analista, alguém que cuida do planejamento, alguém que cuida da questão de armazenagem, que tem um sistema ERP, tem WMS, tem sistemas, assim, de logística, você vai ver que tem muito trabalho manual. Então, assim... Eu acho que o RPA é o mais básico e é o mais simples para a gente poder começar a ter um pouquinho de inteligência na logística. Ou seja, traduzindo para a galera ali, uma automação. Vamos colocar um robozinho do processo por robôs. Cara, assim, a gente fez várias aplicações dessa lá na Claro. Assim, os resultados foram super legais. E até a gente teve um case lá na Claro que... se fosse fazer uma integração sistêmica, ia custar, sei lá quantos milhões, demorar um ano... E a gente fez 2 meses com RPA e um funcionário, entendeu? Olha que legal. E funcionou.
Tudo bem que agora é um sistema, né? A gente evoluiu, né? Porque RPA a gente começa pequenininho, depois a gente transforma no sistema. Diz bem, a gente começa pequenininho. Né? Exato. Essas ações, elas já começam acontecendo, de repente elas se tornam grandes. Exato. Então, assim, depois Legal. que você vê... E tem bastante coisa. Então, eu acho que, se for pensar, tem bastante coisa que você ganha produtividade na área com esses robozinhos, com essas automações. Você Ou seja, ganha, a assim, cadeia toda de operação. a né? cadeia toda. Legal. Às vezes você tem célula. A gente tinha uma célula de fiscal que a gente conseguiu... Não posso falar cortar, né? Mas a gente conseguiu otimizar bastante com RPA. Então, RPAs que fazem escrituração de nota fiscal, porque tem muita mercadoria indo, voltando da Claro. Então, para todas essas movimentações, a gente tem que ter a parte fiscal direitinha lançada lá no RP. Então, tem bastante coisa. E o RPA também é legal porque você não precisa ter uma baita plataforma, você não precisa ter... Você tem um Python lá, você faz o RPA. Perfeito. Você tem o UPath, você faz o RPA. Você não precisa ter aquele baita sistema de RPA para você poder ter uma aplicação bacana. Então, assim, acho que o mais simples é esse, o primeiro. Que aí você está falando dentro, né, olhando para a cadeia toda, para todas as pessoas que trabalham ali, você está falando, de fato, com processos até, de certa forma, individuais. Isso, né? repetitivos, isso. manuais, assim, do tipo, tem bastante, assim. Em uma área de logística, uma área de operação tem bastante, tá? Porque normalmente o pessoal volta o olho para áreas que trazem receita para a empresa, né? Não aquelas que geram custo. E logística, Ou né? que são vistas como um custo. Exato, Né? o pessoal olha assim, um cara grande olha assim, logística, pô, isso aqui gera um custo, né? Então, eu quero cortar. Então, é um pouco diferente. Agora, entrando um pouco assim na parte de que a gente chama lá de Advanced Analytics, então, tem bastante também aplicação de IA. Eu acho que um case clássico também, que a gente já deu uma mexida, mas a gente tem que melhorar, a gente vai melhorar, é a parte de consolidação de cargas. Então, assim, no nosso caso, a gente tem 3 empresas, né? No caso é Embratel, NET, Claro Móvel. Então, a gente tem diversos CDs, então tá saindo, a gente está expedindo carga o dia inteiro, toda hora, e a gente tem que pegar tudo que a gente vai expedir, assim, são tamanhos diferentes, são pesos diferentes, dimensões diferentes. Tem algumas restrições também, que eu não posso juntar coisas de empresas diferentes. Sim. E você coloca um algoritmo e fala, cara, qual que é a melhor maneira que eu vou otimizar a carga do caminhão? Para eu fazer uma carga fechada. Eu quero que o caminhão vá só com cargas da Claro, eu não quero fracionado. Então, muitas vezes, a gente vê que, cara, por que está saindo um caminhão de manhã para o mesmo destino que o caminhão à tarde e os dois estão com carga fracionada? Por quê? Não podia ser um fechado, que é muito mais barato? Entendeu? Pode parecer simples assim, mas é um baita de um case de... Parece simples, mas assim, se você não tem uma inteligência artificial por trás, tem que ter alguém pensando Exato. naquilo e controlando e vendo isso o tempo todo. O tempo né? todo, entendeu? Então, tem restrição de peso, por exemplo, no caminhão. Pô, eu não posso também mandar carregar 20 toneladas. Tem restrição de rota. Tem um monte de restrição bacana, assim, pra quem é nerd, né? Você pode colocar no problema, cara, que é super legal. Aí ele nos elogiou. Gustavo? Já super legal. Vamos falar sobre isso, vamos Então, aprofundar assim, um pouco. né? Tipo, até por quais pontos tem que passar? Porque, às vezes, quando a gente pensa também em roteirização, que é outro case legal, a gente pensa em Waze. Nossa, vira aqui, vira ali. Mas também tem a questão, não nesse detalhe de rua, mas por quais pontos o caminhão tem que passar. Porque o Waze não vai dizer para você se o caminhão pode ou não passar numa rua por conta de viaduto. Ele tem restrições de peso em rodovias, horários, até mesmo a dimensão da rua. Né? Então tem, né? A gente conhece um pouquinho dessa história. Tem alguns. Vocês já trabalhamos na então, exato. Já tem região que você não pode entrar com um caminhão grande, Exatamente. tem que ser um caminhão menor. Isso. Tem Então, horário, né? Tem horário Tem também, horário. então assim... Mas aí você trouxe um aspecto interessante, né? Então você está expandindo. Você falou, olha, tem ali as possibilidades de atuação, de melhorias de inteligência artificial por meios ali de robotização, de processo, tudo, mas isso individualmente. Só que quando você fala de logística, esse exemplo que você deu trouxe muito bem isso, essa questão da integração, do olhar como um todo, ligar as pontas, né? Porque é a carga do caminhão, depois Isso. o roteiro do caminhão. Exato. Né? Então tem a carga do caminhão, quero montar a carga do caminhão. Só que ao mesmo tempo, a gente até fez um piloto lá atrás, não deu muito certo. A gente aprende errando também, né? Mas pequenininho para não gerar muito custo. Vamos esperar. Então, ao invés de chegar no CD e já vai expedindo, vamos esperar até juntar. Só que aí o CD começou a ficar sem espaço, porque... Cara, eu não tenho mais espaço no CD para ficar montando carga aqui esperando, né? Ficar Não dá grande. pra esperar tanto. Afeta o seu vizinho, afeta, né? Tipo, é um processo, né? Eu não posso fazer de uma maneira... Eu acho que é legal também,
Porque como é um processo que acontece todo dia, envolve muita coisa, muitas pessoas, muitas áreas, não é simplesmente a parte de inteligência. Tem que olhar o processo como um todo. Como que eu vou afetar o cara lá no CD que está fazendo o trabalho manual? Como que será a vida dele, entendeu? Será que ele vai ficar sentado lá esperando bater carga para o mesmo lado, para o mesmo lugar, para ele levantar da cadeira e começar a separar? Não posso fazer isso. Será que eu posso deixar um caminhão esperando lá o dia inteiro ficar pronto? Não posso, porque ele vai ocupar a doca o dia inteiro. Sim. Então, assim, em logística, particularmente, tem uma questão de processo muito forte. Então, tem a parte de inteligência, mas o desafio também está em casar essa inteligência com o processo. Como que isso vai casar com o processo do meu CD? Como que isso vai casar com o processo do meu transportador? Eu acho super legal isso. Sinceramente. E aí a pergunta, né? Então, existe o software, de fato, de logística, para olhar para tudo isso que o Marcelo trouxe para a gente, Gustavo? Primeiramente, uma alegria estar aqui com vocês e tudo mais, tá? Primeiro de muitos convites, eu espero, tá? Vamos lá, você prometeu. Certeza, prometeu, vamos lá, tá bom? Tá gravado agora. Olha, vamos lá. Existe o software de logística, né, de inteligência artificial para logística. Quando você coloca o artigo você está remetendo aqui à unicidade, né? Acho que não no sentido de temos apenas um software, mas talvez um software que ataque todo e qualquer problema de logística, né? Para ali ajudar na estratégia do negócio, na inteligência artificial, né, para a logística. Eu fico muito feliz de dar a resposta, eu vou dar uma resposta objetiva, que é não, né? Mas eu vou tentar desenvolver um pouco aqui, tá bom? Desenvolva, é aquela pergunta na prova, né? Sim ou não, explique. Sim, justifique. Justifique. Quem já conhece aqui um pouco eu sabe que não vai ser tão, né, objetivo, né? Então já dei um não aqui, mas eu vou tentar explicar, né, um pouquinho, né, desenvolver um pouco disso, né? Por trás de todas essas problemáticas aqui que o Marcelo falou algumas, né, de logística, tá um tema aqui que é um tema que é matemático, né, que é o tema da otimização, né? Porque embaixo desses softwares de inteligência artificial há uma maquinária matemática, estatística aqui, né, que tenta fazer a tradução ali de um problema real, a gente traz para a linguagem matemática, tenta ali fazer ajudar na decisão, né? Ter uma abordagem analítica, mas depois a gente tem que voltar para a questão do negócio, certo? Exato. Né? Então, a gente tem isso. Dentro desse universo da otimização, vamos fazer um guarda-chuva aqui, vamos fazer uma divagação aqui teórica primeiro, né? Dentro do próprio universo da otimização, existem problemas de otimização linear, de as restrições, equações que a gente tenta traduzir do negócio, são todas lineares. Tem as não lineares, tem aquelas que misturam, né? O linear com o não linear, enfim. Então, dentro da própria teoria já seria ousadia demais a gente tentar que resolve tudo, tá? Já seria, né? Agora vamos restringir um pouco mais isso daqui, tá? Então vamos pegar só a logística, que é uma dessas caixinhas embaixo desse guarda-chuva, né? Problemas típicos aí de pesquisa operacional, por exemplo, né? Então vamos dar aqui exemplos ilustrativos aqui de logística aqui. O Marcelo já deu alguns, tá? Você falou uma coisa bem da prática, assim. Vou colocar alguns problemas ali da literatura, por exemplo. Você falou da carga dos caminhões, né, de tudo mais, né? Isso aí parece um tal que a gente fala do problema da mochila, né? Então, isso. Exatamente. Então, assim, você tem ali um orçamento, né? Para quem não sabe, você tem um orçamento, né? Vamos tentar explicar aqui um budget, tá? E você tem centenas, milhares de possibilidades de aplicação desse budget, né? Qual que é a melhor forma de você aplicar, né? No caso do caminhão, você tem várias caixas, cada uma delas tem um certo valor, você transportá-lo ou não, você vai fazer uma escolha aqui, né? Qual é a melhor forma de encher esse caminhão, ou quase encher, tem esses dilemas todos aí, né? Então, esse já é um tipo de problema, que fazendo a analogia aqui com a literatura, né? A gente tem os problemas de scheduling, de agendamento, tá bom? Então, primeiro eu vou dar um exemplo bem ilustrativo, que fugir um pouco aqui da logística, que é por exemplo, você imagina que a gente está aqui gerindo o torneio de Wimbledon, um grande slam de tênis, né? De tênis. Exato. Tem que acontecer em 2 semanas esse torneio, né? Tem uma série de partidas. E lá no complexo de Wimbledon, tem vários estádios, tá? Alguns com mais arquibancada, outros com menos e tudo mais. Pensando em gerar dinheiro, né? Encher o estádio. Como que eu aloco melhor as partidas, né? Mas veja, você tem que alocar, tem que fazer com que as partidas todas ocorram e estejam dentro de 2 semanas, né? Tem o problema de scheduling, de agendamento, né? Dentro ali da logística, a gente pode pensar no problema fabril, vamos pensar assim, né? Alocação de pessoas e tudo mais. Nesse de scheduling também é legal, porque lá no nosso caso, a gente tem até um portal para isso. O transportador tem que fazer o agendamento para fazer a retirada. Porque é um transportador terceiro? É um transportador terceiro, entendeu? Então, a gente tem um portal e a gente já percebeu que tem brecha para otimizar isso, entendeu? Porque ele entra lá e fala, vou retirar amanhã às 8 da manhã. Tá? Daí ele chega às 10. Ou, na verdade, ele tem uma entrega às 8, uma coleta às 2 da tarde. Ele vai passar o dia lá, entendeu? Então, a gente percebeu que realmente também tem oportunidade nesse caso do agendamento. Legal saber, né? Bom, e aí a gente tem um outro aqui que vamos pensar aqui,
a questão de compras, um processo de compra. Então, pensar em atendimento de demanda. Então, toda a logística atrás desse atendimento de uma demanda, tá bom? Para atender essa demanda, né, um monte de pecinha que tem que se juntar. Dentre elas, por exemplo, o processo de compra é um deles, né? Tem transporte, estoque, a gente falou aqui. O processo da compra, né? E aí, imagina que você está ali numa indústria e esses insumos são atrelados, por exemplo, a mercado variável, alguma coisa do dólar, né? Em que momento é interessante comprar, né? Compra o estoque. Veja que tem uma incerteza aqui, né? Eu acabei de colocar uma incerteza nesse processo, né? Em que momento é importante comprar, quanto que eu vou ter que comprar, né? Para comprar esses insumos para abastecer o meu processo fabril e para atender as demandas, né? Veja que aqui a gente está falando não só, eu comecei falando de otimização, mas a gente está falando aqui de modelos preditivos, modelos estatísticos, né? De previsão, né? Então, olha só, seria muita ambição ter um software só para atender isso. E em contato com pessoas ali com grande expertise na área, talvez esteja até próximo aqui de mim e tudo mais, eu já ouvi ele falando, aqui eu vou copiar, vou parafrasear, né? Até existem soluções de prateleira. Sim. Até existem. Mas elas demandam uma implantação, certo? É um alto custo. E eu lembro de algo que o Marcelo falou para mim, de customização. Olha só, customização. Por quê? Porque cada problema de logística, cada problema aqui, inteligência artificial para a gente aplicar para logística, vai depender do negócio que você está tentando aplicar. Lembrando que a gente usa matemática para resolver um problema real, né? Então, assim, a gente tem que adaptar aquele maquinário para aquele problema específico. Bom, há uma complexidade aqui de mercados, né? Regiões. Então, assim, sempre vai ter uma customização, tá? E aí, Então, quando você fala de logística, a gente está falando... O Marcelo trouxe vários exemplos, você está colocando muito bem, tecnicamente falando sobre essas visões, né? Porque você está falando de modelos diferentes, está falando de estratégias diferentes, né? Então, eu entendi que é ambicioso demais você ter até poderia, mas prateleira deve ter, mas é muito difícil você customizar tudo isso, traduzir isso para o seu negócio, com certeza. E aí eu acho que o ponto da logística em si, a gente estava até falando um pouquinho antes, que é essa capacidade nem de otimização. Otimização é um a mais. É um a mais. Porque só de ligar tudo isso... Só de fazer tudo isso girar. Isso, só ligar tudo isso já é um grande desafio. Ou seja, uma solução já é suficientemente boa, né? Para você tocar seu processo. Tem um problema da distribuição, que a gente pega... A Claro tem centenas de empreiteiras no Brasil inteiro que fazem instalação. Perfeito. Tá? E cada empreiteira tem seu estoque próprio. De modem, de tecnologias diferentes, de caixinha de TV que a gente chama. E pensa, todo dia a gente roda uma projeção para os próximos 15 dias para saber o que eu tenho que mandar e quando que eu tenho que mandar. Porque eu tenho que levar em conta também o tempo que eu demoro para o transportador sair do CD e levar o equipamento até a empreiteira para ele ter para atendimento, entendeu? Para não ter quebra de ruptura de estoque, que a gente chama. Então, por exemplo, o problema de distribuição é um problema que você tem que resolver ele diariamente. Porque diariamente você tem que rodar e falar, cara, como está a projeção agora? Pô, agora dá para mandar? Não, manda. Entendeu? Então, assim, é um case bem legal também que eu acredito que tem bastante inteligência artificial aí dentro, porque para cada combinação de tecnologia e empreiteira, a gente tem dezenas de tecnologias, centenas de empreiteiras, eu tenho que fazer uma projeção diferente de consumo. Eu olho o histórico, vejo qual que é o melhor algoritmo, projeto para frente. E aí, para cada um que eu vou ver que vai faltar, eu tenho que olhar o lead time de entrega do transportador e ver qual que é o melhor momento de eu mandar, porque eu também não posso mandar tudo de uma vez, senão o cara vai ficar abarrotado de coisa, entendeu? Então, tem que ter um negócio mais clean, mais lean, né? E entra nesse planejamento as restrições não só da empresa de você, né, da sua empresa, mas também dos seus parceiros. Sim. Esse acho que é um dos pontos mais difíceis de tratar, né? Sim. É muita particularidade. E em logística é o que dá mais barulho. É o que dá mais barulho. É o que dá barulho, assim. Mas dá barulho, porque pensa, o cara tem que ter 100 instalações no dia. Só tem material para atender 50. O que ele vai fazer? Ele vai ligar e vai reclamar. Perfeito. E não é para mim. Entendeu? Não é pro meu chefe, não é pro chefe do meu chefe do meu chefe, entendeu? Então, assim, é uma coisa crítica. Você não pode impactar uma instalação de um serviço, uma manutenção, entendeu? Então, isso tem que girar, isso tem que tá bem azeitadinho, senão dá um ruim muito grande. Então... É o que dá, em logística é o que dá mais barulho. E eu acho que outro ponto também, que acho que o Gustavo tem mais experiência também, é a questão de como lidar, por exemplo, com as áreas dos nossos clientes, né? Porque normalmente o cliente chega pra gente, é um dessa cadeia toda, né?
Aí esse é o cara que você vai resolver o problema, só que o problema dele tá lá atrás. Ou o problema dele vai lá impactar lá na frente. Como é que funciona isso, né? Isso é um porque ponto... você ter a melhor solução possível, né? A gente está buscando soluções. Quando a gente pega um software ali de inteligência artificial, a gente quer que ele nos ajude, né? Forneça uma solução que ajude na estratégia, né? Então, se a gente fizer um pequeno recorte aqui, né? E pegar, vamos supor, conseguimos a melhor solução dentro desse recorte, desse grande mapa da logística aqui, um pequeno ponto dentro da empresa. Pequeno ponto. Isso não significa, e geralmente não significa, né? Que esse é o melhor ponto do todo. Exato. Tá? O melhor ponto do todo Inclusive. dificilmente vai ser a união dos melhores pontos de cada pecinha disso daqui, isso, tá? é isso aí. Então tem todo aqui tem esse problema na união ali esse desafio, né? Na união das pequenas peças, né? A gente estava falando um pouco aqui sobre quão diferentes são os motores matemáticos aqui que vão embasar ali o software para cada tipo de problema. Os né? problemas têm características diferentes. Né? Mas pensa que, além de atender a logística em si, né, pensando ali no foco, né, o visual da logística, a gente está atendendo áreas que estão gerindo ali também, né? E elas, não tem como a gente... agora pensando aqui no software de novo, né? A gente, sempre que o software tem que atender essa gestão, né? A gente não pode fornecer um monte de número para ele sem tradução, sem os KPIs. Né? Os KPIs que são importantes ali para indicadores e tudo mais, né? Então, uma complexidade nisso também, né? Tipo, ele tem que ser desenhado à medida para que aquilo converse com o processo que está rodando. Aqui eu estou falando não só da logística, mas estou fazendo um processo gerencial também, sabe? Exato. Fornecer indicadores adaptados e tudo mais que conversem entre as áreas. Esse é o maior Marcelo pode falar desafio. disso, a gente enfrenta esse desafio. Esse é o maior desafio, porque, pensa, eu tenho um TMS, que é o sistema de transporte que toda empresa grande tem, que cuida de todas as entregas da empresa. E a preocupação do TMS é fazer a entrega. Ele não está muito preocupado em otimizar, ele não está muito preocupado. Cara, tem que entregar e tem que entregar no SLA. Se tá lá um pacote para encher um caminhão, né? Não tem essa preocupação nenhuma. Fecha o olho e vai, cara. Porque eu tenho que fazer a entrega e eu tenho que entregar dentro do SLA. Perfeito. Entendeu? Então, assim, acho que a graça do negócio está em você encaixar essa pecinha no meio e de você entregar otimizado para um sistema de transportes. Cara, é isso que você tem que fazer, não precisa pensar muito. Eu rodei aqui no meu motorzão aqui, cara, é assim. Segue, vai, cara, fecha o olho e vai. Que eu te garanto que é a melhor solução. Acho que isso é muito bacana, porque tem uma parte de processo muito grande. E quando a gente fala do software, né? Porque no fim da história o Gustavo trouxe brilhantemente a história de que a melhor solução para cada uma delas não, na verdade, compõe a melhor solução para o todo. E essa é uma das grandes dificuldades, até assim, de o que compartilhar, como fazer isso, como os dados transitarem dentro desse processo como todo. Porque a logística, ela é muito abrangente. Ela envolve... talvez ela seja intangível, porque você não consegue medir isso, né? Tem muita área envolvida. Imagino que vocês devem ter casos e casos aqui, né? Se quiser, inclusive, pode contar pra gente. Que isso que eu ia falar, né? Sei que vocês trabalharam juntos ali numa ferramenta. Trabalhei com o menino mais sorridente da Unisoma. Olha só que elogio. É o menino mais bem-humorado. Nossa! Caramba, olha, vou te falar, hein? O menino mais sorridente, assim. A Mônica era bem humorada, assim, no projeto. Você viu que é diferente aqui, mas... pessoalmente, ela é mais bem-humorada, né? Vamos mudar esse tempo. Trabalhamos juntos. Trabalhamos no presente. É verdade. Estamos trabalhando ainda. Ainda até preciso falar com você a respeito. Mais tarde. Mas conta então pra gente um pouco. Você quer começar, Gustavo? Algum projeto legal aí que vocês... Olha, vamos lá, eu vou começar e vamos bater a gente vai batendo uma bola aqui, tá bom? Vamos pensar aqui na logística aqui da Claro, na demanda que a gente estava atendendo. Né? Então, sei lá, vai prestar serviço ali para um cliente, né? Internet, televisão e tudo mais, né? E como que é atendido isso? São com equipamentos eletrônicos. Físicos, Sim, né? São equipamentos físicos. Só que aí você tem que parar para pensar. A Claro não produz esses equipamentos. Exato. Não é uma fábrica. Tá? Uma indústria que produz esses equipamentos. Esses equipamentos são comprados. Então vamos pensar aqui no fluxo, aqui pensando na logística para atendimento de demanda. Tá bom? Então vamos atender a demanda da melhor forma possível. Pensar que a gente está criando ali o nosso software ali, né? Então, alguém liga... As pessoas ligam, será, hoje em dia, né? Eu não sei, né? Já denunciei a minha idade, mas tudo bem. Vai lá no orelhão da esquina, ligar não, né? Eu sei que não é mais assim, é assim agora. É verdade. Agora a galera que tá ouvindo aí... Você fez assim aí, denunciou. Então. Tudo bem. Mas vamos lá. Ele entra em contato, de alguma forma, e solicita um desses serviços. Ele, obviamente, está esperando isso num prazo curto de tempo. Sim. Ele está ansioso para isso, certo? Então, a Claro, ela tem que estar pronta na logística dela para fazer esse atendimento rápido. Ou seja, eu tenho que ter esses materiais ali no meu estoque, esses equipamentos, para um técnico sair. Aí tem a questão do transporte, né? E utilizar a rota ali para atendimento e tudo mais, né? Bacana. Mas, imagina, a gente tem que ter esse equipamento no estoque de fato, porque não dá para, na hora que
o cliente ligar ali na ponta, você ligar para o seu fornecedor. Ele fala, manda aí. Falar, Não mandava a fábrica produzir. produz aqui e já me entrega para amanhã, É. porque eu tenho que atender a demanda. Em geral, aqui uma questão até nacional, né? Esses equipamentos nem são produzidos no Brasil. São produzidos fora. Então, é também o chamado lead time ali, o Marcelo acabou Exato. falando, né? Que é o tempo entre você solicitar a compra Pro e fornecedor. o material chegar até você. Nesse tipo de logística, até onde eu entendo, esse lead time é bem grande. Sim, É bem grande, sim. são meses. E até a gente Tá? faz esse planejamento um ano antes. Então, eu já dou um heads up pro fornecedor e falo, cara, tem um commit com você, cara. Vou comprar isso no ano seguinte. Que já é uma projeção. E ele se compromete a te atender. Então, Aham. beleza, vou te atender. Mas aí você me fala quando que eu tenho que mandar para você. E eu vou demorar 2 meses para chegar aí. Cara, só isso já é um desafio absurdamente Sim. grande, porque tem as substituições, tem Tem. os novos, tem o que você recolhe, quer dizer, toda essa Sim, tem dinâmica tudo. E já- ao mesmo tempo, né, tem um giro de estoque normal do dia a dia. Pô, fiz a manutenção, voltou o equipamento. Foi para reparo, pronto, agora ele tá bom para usar novamente. Nossa. Tem tecnologia nova, pô, tem que esperar, tem que comprar. E tem ampliação da E rede. tem ampliação da rede, assim, então são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu, particularmente, acho mais legal do que inteligência artificial na comercial, na recuperação de cliente. Eu acho mais bacana, entendeu? Acho mais dinâmico. E olha só que legal, né? E aí a gente colocou uma variável importante, que é essa questão, esse problema, né? Que a gente tem que estar de olho aqui, que é essa questão do lead time. É um problema para esse planejamento logístico. Então, veja, você tem que... Vamos supor que seja, sei lá, 6 meses o lead time. Vamos chutar qualquer coisa aqui, tá? Você tem que estar preparado para atender a sua demanda para daqui 6 meses. Lá no futuro. Sim. Então, o que vai guiar o seu planejamento? Uma previsão de demanda. Você tem que ter uma previsão. Esse é um coração desse planejamento, dessa logística, né? Uma previsão dessa demanda. Então, ela tem que estar muito calibrada, né? Para você, de fato, fazer as compras já projetando lá na frente, na medida certa, porque na medida certa, né? Não dá para sair comprando tudo, né? Isso não vai ser uma solução inteligente do ponto de vista financeiro, né? Para comprar a quantidade exata e que você esteja pronto para atender aquele cliente que você nem sabe que vai solicitar ali a demanda, né? Para daqui, sei lá, 8 meses, 9 meses. Então, a gente está falando aqui de planejamento longo. Não é planejamento curto, não, tá? Planejamento longo. Não, fantástico. E quando a gente fala, você falou um negócio legal, da melhor solução para este problema, que é o problema é o modelo preditivo, né? Então você está trazendo aqui, você falou no começo, vários modelinhos, várias ferramentinhas rodando junto, né? Esse caso é um modelo preditivo que você precisa usar. Mas você precisa também de outros modelos, né? Inclusive prescritivos, para você começar a analisar cenário. Exatamente. E aí isso vai entrar lá na frente depois. Isso que é muito fantástico, né? A combinação toda. Acho legal esses termos, né? O modelo preditivo, fazer previsão. Acho que esse aqui é mais fácil de entender. Então, sei lá, fazer uma previsão da cotação do dólar, coisa do tipo. Aqui, previsão da demanda, né? Qual que é a previsão que a demanda na Claro vai ter. E a gente fala que isso vai alimentar, olha só, são vários motorzinhos aqui conversando. Você vai alimentar um outro motor, que é o tal do modelo prescritivo. Vamos pensar na palavra, ele passa uma prescrição. Porque quando você vai lá no médico, ele te passa uma... Ó, segue isso daqui para você melhorar. Pode ter um problema. Ele fala, então você segue esses passos aqui para você melhorar a sua saúde. O prescritivo, ele almeja a mesma coisa, só que no negócio, né? Então, bom, você chega ali, qual que é o meu BO? Quero melhorar a minha logística, né? Otimizar a minha logística. então dado essas entradas, dado todos esses sintomas seu, ele vai ter um motor ali, sim, de otimização e vai sair uma receita. Essa receita, em geral, é muito extensa. Que a gente está falando de uma logística nacional. Sim. Tem várias peças aí, né? Então, você está falando Envolve de vários várias frentes, fornecedores, transporte, centros de distribuição, estados e tudo mais, né? Nossa. Então, assim, olha a problemática agora que a gente já tinha levantado aqui, que é a questão de como que... Beleza, você até resolveu, né? Então, a saída disso aqui, você imagina, né? Uma base de dados gigantesca ali com informações. Quem que vai ter tempo para olhar para aquela base de dados e conseguir humanamente olhar para aquilo e tirar uma conclusão? Então, você tem que resumir essas informações. Então, tem toda a questão de como você gera relatórios que alimentem a gestão, KPIs e tudo mais, né? Então, só colocando umas que te peças. desenhe cenários para você falar, ok, esse aqui é o que me atende. Exatamente. Né? A gente fala assim que tem todo um trabalho do pedreiro para fazer esse racional para chegar no resultado, daí a gente não pode errar também na questão do arquiteto, né? Então, tem que mostrar uma coisa que dê para a pessoa entender, porque no final das contas vai para uma pessoa de negócio, não adianta você dar um monte de número assim, a pessoa não vai usar. Então, tem que caprichar também nessa entrega, entendeu? Então, tem que estar, cara, é assim a melhor maneira, é assim dividinho. A gente fez também, né, um relatório final no projeto que Isso. tem quebrado lá por tecnologia, por kit, quando que tem que ser feita a aquisição. E aí também é legal o nível de grandeza, né? A ordem de grandeza, porque aí a gente está falando de
de centenas de materiais, a gente está falando de diversos CDs, a gente está falando de dezenas de fornecedores diferentes, às vezes para o mesmo equipamento, mesma tecnologia. Então, assim, você vai adicionando assim, complexidade no problema e fica uma coisa assim, bem legal, sabe? Assim, você... É legal para vocês que gostam, trabalham com isso, nós, né? Mas é bem complexo, é muito grande você olhar para tudo isso, e é o que o Gustavo falou, humanamente, vou dizer impossível de alguém olhar para todas as possibilidades, não dá, né? Não tem e como. aí que a gente navega, né? Vamos dizer, essa é a graça da coisa. Exato. Não, você falou que é legal pra você, não é legal pra gente também, Adriana. Não, a gente curte um desafio. Que isso? Claro. Pô, se fosse fácil, não tava da gente. Não, eu gosto muito. Não, eu coloquei pra vocês. Eu estou aqui como ouvinte da história toda. Eu achei muito legal que o Marcelo falou, a solução tem que conversar com o negócio. Tem. Ele falou, assim, Boa, eu sempre faço uma analogia, assim, né? Sei lá, né? Vamos supor que a gente está planejando uma viagem para a França. Ó, Marcelo, isso é legal, hein? Boa, hein? Fica E aí, o que você faz, né? Você minimamente aprende um pouquinho de francês. Para quê? Para poder conversar com os franceses. Uhum. Vai ajudar você no dia a dia ali, certo? Uhum. Então, vamos pensar. Eu encaro a matemática como uma linguagem. Tá? Então, que linguagem, né? Para conversar com quem? Então, uma linguagem é para conversar com quem, né? Então, sei lá, para o universo ao nosso redor, né? Então, os modelos matemáticos cresceram ali para tentar entender como é que é o universo, a natureza, tudo que nos envolve. Aquilo é só uma linguagem, é o jeito que a gente encontrou de se aproximar com o universo que nos rodeia, tá bom? E a partir disso a gente consegue fazer modelos, a gente consegue botar isso dentro de um software, que a inteligência artificial tá para ali, né? E tudo mais, né? Vamos pensar aqui no problema da logística, né? Então, existe um problema real. A matemática a gente entra como uma linguagem apenas, a gente traz isso para o nosso universo, a gente resolve nesse universo, mas a resposta não pode morar nesse universo. A resposta tem que morar no negócio. Então, é importantíssimo que a resposta não seja dada em linguajar do negócio. Tá? Perfeito. Então, eu achei muito legal essa analogia. Você tem que chegar, a pessoa tem que entender, entendeu? Porque tem que ser também objetivo. Você não pode chegar e mostrar para uma pessoa já de um nível mais alto uma coisa muito cheia de detalhe, com muita tecniqueza. Ele não quer ver. Ele quer falar assim, cara, eu tenho um algoritmo aqui, cara, que melhorei e economizei 20%. Pô, manda bala, manda ver. Tudo que eu queria ouvir. Era tudo que eu queria ouvir, cara. Funciona. Então, beleza, bora. Mas depois eu vou te cobrar o resultado lá na frente. Quando a gente... Essa tradução, né, que o Gustavo disse bem, ela é uma das grandes dificuldades, de fato, da nossa área. Sim. Nós sentimos isso na pele diariamente, né? Sim. Nós tivemos uma galera também que conversou com a gente, e justamente isso. Quão difícil é você traduzir esse techniquez ali, né? A linguagem que a gente utiliza no dia a dia. E essa é a grande beleza da coisa. Quando você vê números e a gente trabalha com projetos e a gente demonstra para o cliente, olha, vamos fazer aqui um estudo de caso do seu negócio. E a gente traduz e mostra para ele os resultados e fala, como que vocês conseguiram fazer isso? Como que consegue chegar nesse valor? Porque a gente traduziu de fato, tá aqui, olha a redução aqui. Isso é uma das coisas mais legais da nossa área. Eu também acho. Fantástico. Eu gosto muito de estar no meio da área de negócio, porque existem empresas, lá também tem até uma área centralizada que atende a empresa inteira. Mas eu acho mais bacana você estar no meio da área de negócio para você sentir a dor do cara e ver no dia a dia o que está incomodando o cara, entendeu? Então, eu acho uma coisa mais, assim, mais imersiva. Você tá lá no meio, você tá vendo, pô, o que o cara... Onde o calo aperta, o que tá doendo. Para chegar e falar, eu sei que você não sabe, mas eu tenho uma oportunidade aqui que pode melhorar a tua vida. Acho super bacana isso. Não à toa, né? A gente já estava falando do software lá no início, né, da unicidade, né? Geralmente esses softwares são artesanais ou customizados, né? Exato. Geralmente a primeira etapa para desenvolver esse maquinário tudo é uma série de entrevistas com quem está envolvido e quem está sentindo as dores. Então você vai lá entrevistando, tentando detectar problemas. É o próprio diagnóstico. É o diagnóstico, é a etapa do diagnóstico. Exato. Capricha aqui para não perder tempo lá na frente, entendeu? Senta, conversa, tem que ter paciência. Gustavo é uma pessoa muito paciente, né? Então, olha só. Tem que ter paciência. Registrado aqui. Né? Tem que ter jeitinho também, porque depende da pessoa, né? Tem que saber o público que você vai falar também. Então, assim, quanto mais você investir nessa entrevista para entender como o negócio funciona... mais aderente vai ter. Mais aderência, mais rápido vai ser, vai gerar menos retrabalho também lá na frente, vai ser melhor, entendeu? Então, às vezes a gente fala, perda de tempo, quero sair fazendo, mas não é bem assim que funciona. Tem que sentar e entender direitinho. Bom, com essa reflexão profunda aqui, Não, é verdade. a gente vai encerrando, deu nosso tempo já. Olha só. Mas é dancinha do Gustavo, não vai rolar? Não vai lançar, não vai. Dancinha. Gustavo. Dança de salão no Instagram. Depois passa nos comentários no meu perfil no Instagram. Dança de salão. Aí, ó. Boa.
Muito obrigada pela participação de vocês dois. Obrigado Foi um pelo papo convite. muito legal mesmo. Pessoal que está assistindo, ouvindo a gente, se gostou, deixa aí seu like, deixa seu comentário, manda sugestões, críticas, a gente está querendo ouvir vocês, tá? Como sempre, lá no site da Unisoma tem o canal de contato, o formulário direto para a gente, mas também pode deixar seu comentário nas nossas redes sociais. Quem está no YouTube, aqui na caixinha de comentários mesmo. E muito obrigada pela participação de novo aqui. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.